no grêmio da igreja ou dele eliminar, obrigar ao cumprimento de um preceito ou dele dispensar, admitir ou não admitir a amizade de Deus, perdoando ou não perdoando o pecado grave. Eis o poder das chaves. Importantíssimo. Tudo isso foi conferido ao apóstolo Pedro. Jesus deu unicamente a São Pedro esse poder, sem dependência alguma e em relação ao mundo inteiro. Então, essa jurisdição, esse poder se estende para todo o mundo, todo o orbe, né, católico. Porque só ele constitui chefe supremo de toda a sua igreja. Ele é a cabeça visível da Santa Igreja. Nosso Senhor assim o quis. Então, os cismáticos gregos, né, orientais, que se separaram da Igreja Católica, né, eles não creem no papado. Né? Para eles, cada um são cabeças independentes. Né? Cada um é o representante na sua igreja particular de Nosso Senhor, mas não existe um chefe supremo. Né? E aí vemos a discordância da doutrina católica revelada por Nosso Senhor. Por isso que eles são hereges, né, porque criaram essas heresias, e também cismáticos, porque se separaram do corpo da igreja. E há muitos hoje em dia que seguem esses cismáticos, né, dessa falsa igreja oriental. Então, Nosso Senhor, não é, constitui Pedro como chefe visível da igreja e a ele, somente a ele, ele outorga todos os poderes. Ele deu o poder das chaves aos apóstolos em comum em relação ao mundo inteiro, porque os tinha encarregado de estabelecer a sua religião no mundo inteiro. Então, São Pedro, que tem esse poder das chaves, ele delegou aos outros apóstolos esse poder, né, porque a religião deveria, né, se espalhar por todo o mundo. Então, os outros apóstolos também têm uma certa medida dessa jurisdição, mas sempre com relação e obediência, né, a Pedro, sob Pedro. Com dependência de São Pedro, porque este tinha o primado de jurisdição sobre todos os membros de sua igreja, todos, menos os bispos. Os bispos são inferiores, né, ao Papa, que é o chefe da igreja. Então, eles trabalham em acordo com o Santo Padre. Não existe bispos aí, não é, que não deva obediência ao Papa. Não. Ele dá o poder das chaves ao Papa, Nosso Senhor, nas mesmas condições dadas a São Pedro, porque este, em tudo, é legítimo sucessor de São Pedro. Então, os papas, os romanos pontífices, são legítimos sucessores de São Pedro. Então, Nosso Senhor, a princípio, deu a Pedro, né? E esse poder vai passando, né, por meio dessa sucessão, né, a todos os romanos pontífices, a todos os legítimos romanos pontífices, aos papas. Né? Ele dá o poder das chaves aos bispos, mas unicamente entre os limites de sua diocese. Então, cada bispo tem a sua diocese, né, a sua igreja particular, e cada bispo tem jurisdição ali na sua diocese. O Papa tem sobre todas as dioceses e cada bispo tem o seu poder, né, de jurisdição, a sua autoridade nas suas dioceses. Porque eles são legítimos sucessores dos apóstolos, unicamente em relação ao episcopado e com toda dependência ao Papa, porque em tudo estão sujeitos à sua soberana jurisdição. E aí é onde se encontra, né, essa crise pela qual estamos passando. Não temos legítimos pastores e por isso, né, não temos atualmente jurisdição na Santa Igreja. Essa autoridade
né, nós não temos. Porque esses homens que estão lá, Bergoglio, e esses falsos bispos em todas as dioceses aí espalhadas pelo mundo, né, são falsos bispos, falsos pastores, não são legítimos pastores, né, porque eles favorecem, de alguma forma, apoiam ou professam publicamente, né, a heresia em vez da sã doutrina católica. Uma vez que a jurisdição é incompatível com a heresia, logo, né, esses homens que não professam a fé católica tampouco têm jurisdição na igreja. Por isso que a crise é algo mais profundo do que o Concílio Vaticano II. Muitos dizem, a crise começa, né, com o concílio, a culpa é do concílio, acusa o concílio, né? Mas esse não é só o problema, né? Porque esses homens ilegítimos que usurparam, né, a Santa Igreja, esses falsos pastores, esses ilegítimos, né, estão aí à frente das dioceses, à frente, né, do Vaticano. E agora, como fazer? O que fazer? Daí a nossa posição católica, né, sede vacantista. Né? Para nós, esses homens não são legítimos pastores e, infelizmente, essa falsa igreja que eles apresentam, que eles propõem ao mundo, não é a Igreja Católica. É uma contradição do que é o catolicismo. E esses homens não têm autoridade, não têm jurisdição, não foram canonicamente eleitos. Segundo a lei divina da Santa Igreja, um herege jamais pode ser eleito, pode ser um sucessor, né, de São Pedro. É até mesmo uma blasfêmia, né, apoiar isso. Por isso que nós rejeitamos, né, todas essas teses modernas, como da resistência, da fraternidade e de tantos outros grupos, né, que se apresentam por aí. Ele dá o poder das chaves aos sacerdotes, mas só no tribunal da confissão, porque eles são legítimos sucessores dos apóstolos, unicamente em relação ao sacerdócio. E com toda a dependência do seu respectivo bispo e do Papa, porque em tudo estão subordinados à jurisdição deles. Que no confessionário os sacerdotes exercem o poder das chaves é uma verdade de fé, pois o Santo Concílio de Trento, na sexta sessão de Confessione, diz: todos os crimes mortais devem ser acusados aos sacerdotes, para que estes, pelo poder das chaves, pronunciem a sentença de remissão ou de detenção dos pecados. Na mesma sessão do Tridentino e no cânone 10º diz ainda o mesmo Santo Concílio: se alguém disser que na confissão os sacerdotes não têm o poder de ligar e de desligar, seja anátema. Então também os sacerdotes participam, né, desse poder das chaves na hora da confissão. Porém, sempre em obediência ao bispo e ao papa. Por isso que essa tese falsa, reconhecer e resistir, né, é uma heresia gravíssima. Não podemos resistir aos bispos diocesanos, nem tampouco ao soberano pontífice, porque eles têm o poder sobre toda a Igreja Universal. Quem se rebela contra os bispos legítimos e contra um papa legítimo, né, é tido como cismático ou desobediente, né, está fora da comunhão com a Igreja Católica. E daí a máxima importância, né, dos sacerdotes compreenderem esses termos da teologia dogmática da Santa Igreja Católica, porque senão, né, vão ser aí, como vemos, né, esses desastres que são os padres da resistência e da fraternidade sacerdotal São Pio X e mesmo outros grupos Ecclesia Dei, né, que fazem críticas, né, à Igreja. Muito bem, pois se expressou o grande Bossuet quando, tratando do poder das chaves dado a São Pedro, disse: foi manifestamente desígnio de Jesus Cristo confiar primeiramente a um só aquilo que depois tinha de confiar a muitos. Então, primeiro Nosso Senhor confia esse poder a São Pedro, né?
E depois São Pedro partilha desse poder aos outros bispos e sacerdotes unidos a ele, que são, né, seus amigos. São Pedro e os apóstolos receberam, e o Papa recebe o poder das chaves diretamente de Jesus Cristo. A partir do momento que o Papa, né, ele é eleito, né, por um conclave, Cristo dá imediatamente esse poder ao novo Romano Pontífice, ao sucessor de São Pedro. Né? E isso é a teologia, né, comum, recorrente. Todos os teólogos ensinam isso. Mas o modo pelo qual os bispos e os sacerdotes recebem esse poder é ainda um ponto controverso. Né? O que nós sabemos é que o Papa recebe diretamente de Cristo, né, a partir do momento que ele é eleito. Já os bispos, né, e sacerdotes é um ponto controverso, discutido como eles recebem esse poder da jurisdição. Alguns teólogos dizem que eles recebem diretamente de Jesus Cristo esse poder de jurisdição, e outros dizem que eles recebem por intermédio do Papa. E aí temos essas discussões também, né, atualmente com relação à vacância da sé apostólica. Né? É por isso que nós trabalhamos hoje, né, mesmo numa situação, né, sem jurisdição, sem uma diocese, né? Porque nós trabalhamos, né, nessa situação sem um Papa legítimo, né, e sem essa jurisdição, né, para toda a Igreja Universal. Como podemos atuar, né, sem essa autoridade? Porque nós, bispos e mesmo os sacerdotes, né, recebemos essa missão diretamente de Jesus Cristo. Outros dizem que eles recebem por intermédio do Papa. Então, alguns dizem que essa jurisdição, essa autoridade, esse poder, não é, vem do Romano Pontífice também. Mas numa situação, né, de vacância de sé apostólica que nós estamos, né, com esse problema de jurisdição, não há jurisdição. Né? Então, o que nós vamos fazer? Seguir essa outra heresia, essa tese modernista, né, e herética dos Home Alone, né, que não, se não tem jurisdição, todo mundo tem de ficar em casa lá sem fazer nada, rezando o texto, sozinho em casa. Né? Não temos que procurar os bispos que foram sagrados validamente, os sacerdotes que são ordenados validamente, porque eles não têm jurisdição, então não podemos fazer nada. Né? Ou seja, a igreja acabou. Não é porque não há um Papa, não é, que os bispos e os sacerdotes não tenham o poder da ordem e o poder de santificação das almas. Não é? E nós devemos agir, não é, nessa intenção da salvação das almas. Não vamos ficar de braços cruzados esperando nosso Senhor Jesus Cristo voltar para restabelecer o papado, a igreja. Então, tudo isso são falsas teses, e há várias, né, por aí, propagadas. Outros, enfim, dizem que Nosso Senhor deu todo esse poder ao Papa para este, em nome do seu comitente, ir, quando for ocasião, confiando aos bispos e aos sacerdotes. Então, há várias disputas teológicas, né, sobre esse poder da jurisdição, de como os bispos e sacerdotes, né, recebem essa autoridade ou esse poder a partir do momento que eles são ordenados ou sagrados validamente. Né? Há uma lei divina, né, superior, onde Nosso Senhor diz: ide, né, batizai a todos, ensinai a fé católica, confessai, né, tudo isso faz parte da lei divina, e todos nós que somos ordenados validamente recebemos essa missão. E é por isso que agimos, mesmo nesse momento de crise e de confusão na igreja. Pelo que fica exposto, vê-se claramente que quando dizemos que o poder das chaves foi confiado unicamente a São Pedro, nos referimos ao exercício desse poder no mundo inteiro e com absoluta independência. O Papa ele não precisa consultar ninguém para fazer alguma coisa ou ensinar. Ele é assistido pelo Espírito Santo e tem o poder, não é, de dirigir a igreja inteira.
Por isso que a colegialidade, essas heresias, igreja sinodal, a igreja democrática, onde o Papa tem que consultar bispo, etc., isso tudo são erros, não, são heresias. O Papa não precisa consultar ninguém, ele é independente e o seu poder se estende, né, a todo mundo, a todos os batizados. Mas quando mesmo esse poder tivesse sido particularmente conferido unicamente a São Pedro, assim mesmo ainda poderíamos, sem erro, dizer que ele foi conferido aos apóstolos, porque São Pedro, além de apóstolo, era o chefe de todos os apóstolos. O que se confere ao chefe de um governo pode-se muito bem dizer que é conferido a todos os que colaboram na administração desse governo. Por isso que os bispos têm uma parte importante, todos os bispos são sucessores dos apóstolos, trabalham nessa administração da Igreja Universal juntamente com o Romano Pontífice. Por isso que diz Tanqueray, no seu compêndio de teologia dogmática, quando vem a faltar o Romano Pontífice, o poder retorna para os bispos. Assim, embora seja certíssimo que a Igreja foi edificada unicamente sobre São Pedro, podemos, com São Paulo, dizer, como realmente dizemos, que ela foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Super fundamenta apostolorum. Não somente Pedro, faz parte desse alicerce central da construção da igreja, mas todos os apóstolos são o fundamento da igreja. E vimos isso no Concílio Vaticano II, quando esse falso Papa assume o poder, usurpa a cátedra de São Pedro e faz esse concílio diabólico, Vaticano II. Bastou todos os bispos, todos os sucessores dos apóstolos aderirem a essa apostasia e veio a ruína da igreja rapidamente. Já estamos há 60 anos e como se alastra essa ruína da igreja por todo o mundo. Não chegará a acabar, porque a igreja jamais será destruída, por isso que nós estamos aqui, os verdadeiros católicos, os verdadeiros legítimos sucessores dos apóstolos, estamos aqui, somos poucos, mas ainda estamos. Mas como se alastrou a heresia, a apostasia, a partir do momento que o colégio dos cardeais, dos bispos do mundo inteiro, foram aderindo a essas heresias do modernismo, do Vaticano II, a situação que nós estamos. Foram como que destruindo, é como um edifício. Você vai quebrando ali as colunas e ele vai desabando. Foi o que Satanás fez na igreja. Jesus deu o poder das chaves a Pedro, sem dependência alguma e em relação ao mundo inteiro, aos apóstolos em comum, em relação ao mundo inteiro, mas com dependência de Pedro e em união com Pedro. Ao Papa, sem dependência e em relação ao mundo inteiro, aos bispos, só entre os limites de sua diocese e com inteira e completa dependência ao Papa, aos sacerdotes, unicamente no tribunal da confissão e com inteira e completa dependência de seu respectivo bispo e do Papa. Se os bispos têm essa dependência ao Romano Pontífice, mais ainda os sacerdotes. É por isso que criticamos duramente os padres vagos, que vivem por aí sem dependência alguma do episcopado católico. Quer queira, quer não, nós bispos temos essa autoridade dada por Nosso Senhor, que está acima mesmo dos padres. Nós fazemos parte da igreja docente e ensinante. Os sacerdotes não. Por isso que é obrigatório uma submissão e uma dependência a um superior hierárquico, que no nosso caso são os bispos. Por isso que nós não trabalhamos com sacerdotes independentes e que não querem se submeter a um bispo católico. Ah, não, eu sou padre, não existe mais bispo católico no mundo, eu faço o que eu quero e vivo assim, numa inteira independência. Então,
Isso não é possível na igreja, isso daí são outras tantas heresias inventadas, graças a essa terrível crise na igreja, né? Então nós não queremos parte alguma com esses padres independentes, né, dos bispos católicos. Tudo quanto aqui expendi sobre o poder das chaves, continua o Padre Martins, bem como tudo quanto fica expendido neste meu livro, eu submeto inteiramente ao juízo infalível do soberano pontífice, atual e gloriosamente reinante. E também tudo consagro unicamente à maior glória de Deus, à santificação das almas e muito particularmente da minha. Vai concluindo o Padre Martins o seu sermão sobre o poder das chaves. Eis a chave com que fecho este meu segundo livro, que em vista da minha avançada idade será o último que publico, O Missionário Brasileiro. Há um volume 1 e um volume 2. Um volume somente de sermões, que é esse que eu trato, e há um outro só sobre a doutrina católica exposta em forma de catecismo. Santa Teresa dizia a Deus: ou morrer ou sofrer por vós. Santa Maria Magdalena de Pazzi dizia: não morrer, mas sofrer por vós. São João da Cruz dizia: não morrer, não sofrer, mas ser desprezado por amor de vós. E eu digo ao meu bom Deus, continua o Padre Martins, não morrer, não sofrer, não ser desprezado, mas com forças e coragem trabalhar incessantemente até o último instante da vida para ganhar as almas para vós. Penso que deve ser o lema para todos nós, sacerdotes, religiosos e bispos, trabalhar incessantemente para ganhar as almas para nosso Senhor. Por isso que temos que continuar o nosso combate, independentemente, se agora, pelo momento, temos um chefe visível, ou não, mas sabemos que há um invisível, que é Jesus Cristo, que dirige a igreja, por isso que ela não acabará jamais, como diz o Padre Sanji Arriaga, no seu livro Ser Vacante. Muitos se enganam, os sedevacantistas dizem que não tem Papa, a igreja acabou. A igreja não acabou, não. O Papa é o vigário de Cristo, é o chefe visível da igreja, faz as vezes de Cristo aqui, mas quem é o chefe de facto é nosso Senhor, e é Ele quem conduz a barca da Santa Igreja, de maneira invisível. Então, não devemos desanimar, devemos continuar o nosso combate contra essa falsa igreja cismática e apóstata do Concílio Vaticano II, contra todos esses erros e teses falsas, que estão em voga aí na atualidade, mas devemos nos apegar sobretudo à doutrina católica, o que foi ensinado sempre pela igreja, pelos teólogos católicos, pelos santos, pelos doutores, sem modificação alguma, sem particularidades excêntricas, nos aferrarmos à doutrina católica de sempre da igreja. Por isso que o sedevacantismo é a posição católica mais correta de acordo com a situação atual pela qual estamos passando. E devemos trabalhar nisso, tirar as almas da heresia, do erro, do modernismo e trazê-las de volta ao verdadeiro redil, apacentar essas ovelhas. E temos muito trabalho, nós bispos, os sacerdotes também, os religiosos, de santificação pessoal e também de santificação das almas. O autor também dá uma nota importante sobre o sermão, como um argumento muito poderoso para invencivelmente se demonstrar o soberano primado de jurisdição em toda a igreja, dado unicamente a São Pedro e aos seus legítimos sucessores. Então, o Concílio Vaticano I diz: seja anátema quem negar isso. Aqueles que negarem que Pedro terá legítimos sucessores, perpetuamente até o final dos tempos, seja anátema. Por isso que nós, os sedevacantistas, não negamos isso. Quem nega isso
são os cismáticos, né? Os gregos, e também os protestantes. Os protestantes não aceitam o papado, né? Pelo contrário, nós católicos professamos essa doutrina, né? De que São Pedro recebeu esse poder, essa autoridade, e não somente ele, mas também todos os seus legítimos sucessores, e essa prerrogativa existirá até o final dos tempos, independentemente dos acidentes que podem haver até lá, né? Como é o caso, né, de que nós estamos passando, né, essa crise, esse problema de vacância, né, atual. Isso é um acidente, né? Mas Cristo pode resolver isso quando Ele quiser. Dado unicamente a São Pedro e aos seus legítimos sucessores, é que sempre e de preferência a todas as outras provas se assinala o fato importantíssimo de ter sido unicamente a São Pedro que Nosso Senhor deu o poder das chaves em primeiro lugar e singularmente. Porém, esse fato não exclui a posterior e comum concessão do mesmo poder tão claramente feita também aos apóstolos e em sua pessoa a todos os seus legítimos sucessores no episcopado e no sacerdócio, sempre e em tudo com as devidas dependências ao chefe supremo e soberano de toda a Igreja. Por isso que, mais uma vez, essa tese louca da fraternidade, né, e da resistência e desobediência ao Papa, né, é uma heresia, né? É falso, é um ensinamento errôneo que destoa do ensinamento da Igreja. Sempre é necessário a dependência ao chefe supremo e soberano da Igreja. Então, se Bergoglio, né, é um Papa legítimo, né, se essa hierarquia herética falsa é uma hierarquia legítima, se essa gente, em outras palavras, é a Igreja Católica, deve-se dependência obrigatória a todos eles. Não se deve questionar jamais a autoridade suprema do Romano Pontífice, nem tampouco dos bispos diocesanos, que são sucessores dos apóstolos. Por isso que o sede-vacantismo, mais uma vez, é a doutrina mais coerente e perfeita que deve ser seguida na atualidade, né? Esse homem blasfemo, apóstata e herético público, que é Jorge Mário Bergoglio, ele não é um sucessor legítimo de São Pedro, né, por causa da sua heresia pública e manifesta. E esses outros falsos, né, bispos que estão em todas as dioceses, que estão em comunhão com esse falso Papa, com esse herege, não podem ser legítimos sucessores dos apóstolos. Por isso que nós não devemos obediência a eles, né, e nem tampouco eles têm alguma autoridade sobre nós, né, que fazemos parte da Igreja Católica. Então, queridos fiéis, rezemos, peçamos a intercessão de Nossa Senhora que nos ilumine, né, porque não é fácil ver essa crise. Porém, basta estudar a doutrina católica, os autores sagrados. Monsenhor Martins escreveu isso em 1916. Estava como chefe visível da igreja, estava como Papa Bento XV nessa época. E era a doutrina mais cristalina da Santa Igreja, que é ensinada na teologia. Então, basta procurar, querer estudar, se aprofundar, esquecer as novidades, níquil e novetur, como dizia Monsenhor Dolan. Siga-se a tradição, seguindo a tradição, sem as inovações, sem as teses falsas, né, que existem por aí, seguindo a teologia católica tradicional, né, vamos no bom caminho. E Nossa Senhora vai nos mostrando a verdade. Quem reza o rosário todos os dias, quem se consagra a Nossa Senhora, segundo o método de São Luís Maria Grignon de Montfort, quem reza todos os dias pedindo a intercessão de Nossa Senhora, ela jamais, né, deixará de nos assistir nessa grande batalha final. Ave Maria Puríssima, em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.